Fala galera, faz tempo que não sai vídeo sobre o nosso universo do Walking Dead aqui no canal, já tava com muita saudade. Simplesmente estou trazendo um tema que, querendo ou não, cara, é um pouco provocativo assim, por quê? Quero falar sobre o CRM e quero falar sobre uma matéria que o Screwent simplesmente elaborou sobre do porquê o CRM, até esse momento, não simplesmente atacou as comunidades que a gente conhece do nosso universo do Walking Dead, principalmente quando a gente está falando sobre a série principal. E daí em questão Alexandria, em questão Commonwealth. A gente sabe que a personagem da Jades, que é a principal responsável por ter levado o Sr. Rick Grimes lá para onde, sabe-se lá, né, é realmente que ele foi levado lá atrás, não onde ele está nesse momento, mas lá atrás onde ele foi levado para tudo que aconteceu em relação ao CRM lá atrás. As bases que a gente já conhece em relação apresentadas lá em Urbiona, a gente sabe que eles já apareceram lá em Fear the Walking Dead também. A gente sabe que Lance Hornsby simplesmente menciona um grupo de amigos, tudo mais que a gente identifica como CRM. Tem toda a questão do trem, tem toda a questão do A e B. Cara, tem muita coisa já envolvida que o CRM, obviamente, tem envolvimento com tudo que está acontecendo. Agora, do porquê que eles nunca atacaram nada em relação a Alexandria e Commonwealth. É uma grande questão. Primeira coisa, tá, que tá nessa matéria sugerida é que eles não fizeram nada por causa do Sr. Rick Grimes. E daí com um motivo que pode funcionar dentro, sei lá, né, desse pretexto de teoria que eles estão elaborando. Que simplesmente, cara, eles não atacaram nada, por quê? Como uma ameaça para ter o controle do Sr. Rick Grimes e, ao mesmo tempo, fazer com que ele, né, se curve perante as vontades do que o CRM quer com ele. Basicamente, essa seria a grande teoria, assim, nessa parte 1. Isso faz muito sentido, tá? Porque tem uma coisa que é muito importante, né? Porque eu tô falando muito em relação a Commonwealth por causa do Lance. Cara, Rick Grimes não faz a menor noção que existe uma comunidade chamada Commonwealth. É só a gente lembrar do momento que ele sai da série principal. A gente tá naquele momento ali de transição entre os salvadores e os sussurradores, né? Commonwealth vem logo depois, assim. Então ele não tem menor conhecimento sobre essa comunidade e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eles podem ter usado os seus conhecimentos, ter usado, né, essas trocas de informações e tudo mais, para utilizar, por exemplo, essa questão de Alexandria para manter, né, essa possível invasão, essa possível, né, colocar em perigo esses entes queridos todos que o Rick Grimes tem, para ter eles sob controle. Isso pode funcionar dentro da série, tá? Mas eu acredito muito que The Ones Who Live, né, a nossa querida spin-off de Rick e Michonne, eu acredito que ele vai por outros caminhos, assim. Então, isso pode ser um grande pretexto? Pode. O que na verdade, para mim, bate muito essa questão do CRM não ter esse envolvimento com as comunidades dentro de The Walking Dead, tá? Primeiro, como ficou muito essa confusão de final de série, tá? Do que estava acontecendo durante, lembrem do hiato, da 10ª temporada, naquele momento que a gente não viu o 16º episódio, ok? Isso é lá durante os eventos da pandemia. A gente viu o 15º episódio, a gente teve a pausa, teve um grande hiato para acontecer o 16º episódio lá, que é a grande conclusão, querendo ou não, do arco todo dos sussurradores. Nesse momento foi decidido que The Walking Dead teria o seu final, e The Walking Dead, inclusive, teria seus 24 episódios na última temporada, parte A, B e C, como a gente viu. Nesse momento, tudo que estava planejado em relação, né, a acontecer foi alterado porque nesse mesmo momento começou a ser elaborado toda essa questão do que viria depois em relação aos spin-offs, que agora a gente conhece, em relação a Dead City, em relação a The Ones Who Live, em relação a Daryl Dixon. E isso tudo foi mudando também, né? A gente sabe muito bem que era para ser essa spin-off do Daryl junto com a Carol, era para ser uma coisa completamente diferente do que vai ser agora, tinha a ver uma relação com uma road trip em relação a México. Cara, era uma outra brincadeira por completo, assim, tá? Então, acredito que essas pistas que existem lá no final de The Walking Dead, dentro de Commonwealth, utilizando muito o personagem do Lance, inclusive tem aquela famosa cena do Lance sentado lá no formigueiro, amarradinho já quando a Pamela já, né, tira ele do poder e tudo mais, e desmascara o Lance, que o Lance dá aquela, simplesmente aquela grande letra pra Pamela assim, ó, cuidado que, né, se acontecer alguma coisa comigo, os meus amigos aí, não sei o que, e a Pamela não responde, e a gente entende muito bem que o que está sendo falado naquele momento lá é sobre a questão toda do CRM, que a ligação seria em relação ao Lance. O quanto que a gente teorizou, galera, naquele momento lá, que o Lance daqui a pouco poderia ser até um agente filtrado em relação do CRM dentro de Commonwealth. Porque aí que tá, nós fãs, a gente fica, querendo ou não,
buscando essas ligações, buscando essas teorias, buscando, querendo ou não, algo que conecte toda a história por completo. E isso tem a ver também com a gente começar a teorizar muito sobre, cara, Rick, CRM do porquê, porque sim, porque não, porque talvez, tentar ter essas conexões todas prontas assim. Então, pode ser, cara, pode ser, talvez essa matéria descruenta vá por um caminho que pode ser, daqui a pouco, a premissa lá de The Ones Who Live, pode ser, tá? Até tem alguma outra coisa aqui importante, entendeu? Que Alexandria, né, inclusive eu tô gravando esse vídeo, tá, na segunda-feira. Ontem, no domingo, a Mari do Fatos Deto colocou lá que tava tendo algumas movimentações lá nos antigos sets, tá? No antigo condomínio agora, que simplesmente virou um condomínio normal, aquela coisa toda, né? Não é mais algo que está sendo utilizado pelo MC como gravação, né? Que era o grande set de Alexandria. Movimentações novamente lá, inclusive todos os muros que tinham de contenção para não visualização, né, do público em geral, assim, o que acontecia dentro, né, das casas todas que formavam os grandes cenários de Alexandria, estavam começando a ser montados novamente, que daí começa toda aquela teoria, né? Ah, vão gravar alguma coisa ali, vão gravar alguma coisa ali, vão gravar alguma coisa ali. Se o final de The Ones Who Live for para voltar para Alexandria, e por causa de toda a questão do CRM ser a história também de The Ones Who Live, isso pode ter uma conexão diretamente com o que pode acontecer lá dentro de Alexandria nesse momento final. Por mais que tá jurado de pé junto, né, que nada foi gravado lá, que inclusive quando o Lincoln e a Negurira foram vistos lá, nesse antigo SES de Alexandria, eles estavam lá colocados apenas para fotos promocionais, não tinha nada gravado, por mais que tenha rolado todo um boato que sim, eles gravaram alguma coisa lá, né? Daqui a pouco pode ser apenas isso, entendeu? Pode ser algo que leve os personagens e acaba trazendo o CRM de volta lá para Alexandria, que daí a gente veja tudo isso em questão, em perigo ali. E isso tudo é algo que também a gente começa daí a fomentar o que pode ser o futuro pós The Ones Who Live. O que vai vir depois, entendeu? Porque o que está falado é que do Lincoln e da Negurira, eles voltam para os seus personagens icônicos simplesmente para concluir a história dos seus personagens icônicos. É isso. Não teria uma continuidade, não teria um futuro todo. Se for isso também, toda essa questão do CRM ele tem que estar englobado por um outro caminho, não diretamente com esses personagens. Se os personagens fogem e voltam para Alexandria para ter seu final feliz, digamos assim, cara, o CRM ele não tem como chegar em Alexandria porque teria obrigatoriamente uma continuidade de questão toda de história. Muito a gente vai entender do que aconteceu também naquela cena final que a gente vê na série principal, o que é aquela pessoa do helicóptero, o que é estar ao comando de Rick Grimes, o que é que realmente ele pode ter descoberto ou não sobre o segredo do CRM, cara, muito em breve, quando na New York Comic Con for liberado o trailer completo de The Ones Who Live, que é essa que é a promessa. Esse trailer vai ser liberado durante a New York Comic Con. Para quem lembra, ano passado eu acompanhei ao vivo aqui junto com vocês, diretamente lá, cara, o painel inteiro a gente conseguiu assistir ao vivo. Foi o último grande painel que teve de The Walking Dead, tá? Foi a última Comic Con que o elenco esteve presente, esteve participando. E ali a gente vai ter essas pistas já muito mais claras, assim como a gente teve em relação a Dead City, assim como a gente teve em relação a Daryl Dixon. O trailer apresenta muita coisa de informação pra gente. Então ali a gente vai poder ter principalmente essa questão da premissa. E esses porquês daqui a pouco vão estar até respondidos já dentro do trailer por causa dos indicativos do que ele pode estar apresentando, do que vai ser essa história. E uma coisa muito importante também sobre The Ones Who Live. Galera, durante os episódios de Daryl Dixon e os episódios da parte final, né, nossa querida 8B de Fear the Walking Dead, na TV americana lá, e isso obviamente depois já sai liberado em todas as redes sociais da AMC, teremos sempre aquele teaserzinho de 15, 20 segundos, 30 segundos sobre The Ones Who Live, ou seja, muita coisa vai começar a sair. Então, galera, acredito que o CRM ainda não invadiu essas comunidades ali por uma simples questão de roteiro e planejamento. Basicamente isso. Basicamente isso. Tá? Não tem uma explicação lógica dentro da história. É basicamente por causa dessa questão toda de planejamento do que estava sendo planejado para fazer, o que acabou acontecendo e o que está sendo planejado agora nesse futuro. E a gente vai entender muito dentro de The Ones Who Live o que vai acontecer sobre essa questão do CRM. E fica essa dúvida. Se o que aconteceu com o Daryl, pro Daryl entrar naquele navio, para depois chegar naquele barco, para depois chegar na França, tudo mais, se tiver alguma coisa a ver com o CRM que, né, pode ter encontrado o Daryl nesse caminho,
outras pistas a gente vai poder ter também. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Vamos seguir conversando. E, galera, outro lugar que a gente tem para conversar é o nosso canal do Telegram. Cara, se tu é fã do universo The Walking Dead, não entrou no nosso grupo ainda, nosso grande grupo comandado pela nossa querida xerife Nicole, tá aqui na descrição do vídeo, entra no nosso grupo, porque fã do universo The Walking Dead tem que estar sempre junto com outros fãs do nosso universo The Walking Dead. Tech04, viva o sonho aqui!